Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo gravado. Hoje, 23 de abril de 2022, 8 horas e 30 minutos pontualmente, estamos começando mais uma live. E o tema de hoje, um tema muito pedido nas caixinhas de perguntas, é insônia, né? Um tema que muita gente aí sofre, né, com isso. E naquelas caixinhas de pergunta que eu deixo toda sexta-feira, para quem não sabe, toda sexta-feira, sexta e sábado, eu deixo uma caixinha de perguntas aberta para que você possa fazer sua pergunta, né, e dizer qual é o sintoma que você quer saber a causa, qual o sintoma físico, a doença, qual a questão que você quer saber, quais as possíveis causas emocionais. E bom dia, Cleide, tudo bem? Bem-vinda. E então a insônia foi muito pedida, sempre que tudo que é perguntado lá durante a semana, depois eu vou gravando vídeos, fazendo posts para colocar, para explicar, né, as possíveis causas emocionais daqueles sintomas. E alguns deles, quando são muito pedidos, então viram temas de lives, né? E hoje, então, é um tema muito que afeta muitas pessoas, né? Eu fiz até uma enquete para saber de vocês, né, aqui dos meus seguidores, quem é que sofre com insônia. E a resposta foi 43% diz que sim, que sofre, que tem insônia frequentemente. 57% disse que tem de vez em quando, e ninguém, 0% diz que não tem, né? Então, mesmo que seja de vez em quando, mas muita gente, olha isso, 43%, né, das pessoas que responderam disseram que tem com frequência, né, a insônia. Então, olha isso. E a Clícia Irtel, é isso? Todo dia tenho, pois é, e só quem tem, né, com frequência, sabe como é difícil isso, né? A gente precisa do sono restaurador para recuperar as energias, não só físicas, mas também mentais, emocionais, né? O nosso cérebro, a nossa mente precisa do sono também para descansar, para se reparar, né? Para restaurar as energias que a gente gasta todos os dias. E a energia mental, ela é muito mais difícil de ser recuperada do que a física, né? A física a gente deita, a gente dorme, mesmo que você não durma, vai ser prejudicado, mas você ainda consegue descansar um pouco. Mas a mental é muito pior, né? Muito mais difícil, né? E então, por que será que a gente tem tanta dificuldade? Por que tem tanta gente com dificuldade para dormir, né? Para poder relaxar. Eu até coloquei um post dizendo, né, que por que é perigoso relaxar? Porque na verdade é isso, né? O sono, para a gente dormir, a gente precisa estar relaxado. Essa é a condição básica número 1. Eu só consigo dormir se eu estiver completamente relaxada, né? Desligada, tranquila. E então por que eu não posso? Por que é perigoso? Né? Se eu preciso ficar em alerta, se eu tenho insônia, a insônia é um estado permanente de alerta. E por que eu preciso ficar alerta o tempo todo, né? Então é sobre isso que a gente precisa pensar. E aí eu trouxe algumas causas, tá? 3 causas aqui pra gente pensar. Então eu vou dividir só para vocês terem uma ideia aí, né? Eu vou dividir a live da seguinte forma. Primeiro, a gente vai falar sobre para quem tem dificuldade para dormir ou pegar no sono, né? Deito e fico rolando na cama e não consigo dormir, né?
Clícia, e sem problemas, porque depois de uma certa idade o problema vai para a cama com a gente. É exatamente isso. Depois de uma certa idade o problema vai para a cama com a gente. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então, assim, existem eu vou falar de três tipos de dificuldade aí de insônia. A primeira, então, aquela que a gente tem dificuldade para pegar no sono, você deita e fica rolando e no sono não vem, não consegue dormir. E essa dificuldade, né, na enquete que eu coloquei lá no Stories, 43% das pessoas disseram que tem dificuldade para pegar no sono, deita e não consegue dormir. Depois nós vamos falar da questão de quem consegue dormir, mas acorda no meio da noite e daí já não consegue dormir mais. Às vezes até consegue dormir, mas demora, fica ali um tempão, né? Isso é um problema de 29% das pessoas que responderam a enquete. E 28% disseram que tem o sono leve, que dorme, né? Mas que tem um sono leve ou dorme, mas acorda cansada. Então, são essas as três questões que nós vamos falar hoje. E aí, assim, para quem tem dificuldade, vamos começar lá, para quem tem dificuldade para dormir, para pegar no sono, né? Aquele sono inicial ali. Então, algumas coisas que a gente precisa observar. A primeira delas como é que é o seu ritual de sono? Você tem um ritual de sono? E aí eu até coloquei uma outra enquete também, né, perguntando como é a sua rotina antes de dormir, né? Tá mais para chá e livros, 11% escolheram essa opção, ou TV e celular, que foi a escolha de 89% das pessoas. E aqui a gente já tem uma grande causa, né? Por quê? Para a gente conseguir dormir, a gente precisa produzir um hormônio que se chama melatonina. E a melatonina, inclusive tem gente que toma ela em cápsula, né, para ajudar e tudo mais. Mas a melatonina ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo. E para ela ser produzida, ela é produzida a partir das 6 horas da tarde, ali, a hora que começa a escurecer, o nosso corpo começa a produzir a melatonina. Mas, para a gente produzir a quantidade adequada e suficiente para uma boa noite de sono, a gente precisa estar numa escuridão completa. Se houver, ela é muito sensível, a melatonina é muito sensível à luz. Então, se tiver algum ponto de luz, né? Então ela não consegue ser produzida, ela precisa da escuridão total. E aí, com essa porcentagem de 89% das pessoas, antes de dormir, está ali na frente das telas, seja da TV ou do celular, eles estão sendo inundados de luz, né? O celular é pior ainda do que a televisão. Os estímulos visuais que são emitidos pelas luzes dos celulares, dos tablets, notebooks, computadores e televisão, eles são muito intensos. E enquanto a gente está ali exposto àquela luz, a melatonina não começa a ser produzida. E aí, assim, não é, eu deitei, pronto, ela começou a produzir e vou dormir. Não, não é isso. Ela precisa começar, a hora que começa a escurecer, o nosso corpo começa a produzir. E ele vai aumentando essa produção conforme a escuridão. Então, se eu deito, mas fico ali com a televisão ligada, TV no quarto, é o pior veneno para insônia. É um grande alimento da insônia, porque você deita lá na cama e fica lá com aquela luz. Aí você apaga, não consegue dormir, o seu cérebro tá ali inundado com aquela luz, você não consegue relaxar, aqueles estímulos ali ainda, e dependendo do que é que você tá assistindo, pior ainda, né? Mas o celular, então, deitar... E eu sei que é complicado, eu sei que hoje, por exemplo, até ler, né? Quando eu falo brinquei lá, né? Do ritual do chá, dos livros, né? Hoje em dia, boa parte dos livros estão também ali no celular. E por mais que
eu tô lendo e a leitura estimula ali esse relaxamento da mente, esse desligar, né? Por que, que a leitura é tão boa? A gente dá sono. Porque quando a gente está concentrado ali, a gente vai descansando, relaxando em relação aos problemas. É lógico que depende da leitura também. Se for uma leitura que te deixa ali tenso, né? Mas ela vai te induzindo ali ao cérebro a descansar, a relaxar, a esquecer de não ficar pensando, ruminando os problemas, né? E por isso a leitura é tão boa. Mas hoje em dia a gente lê até isso a gente faz no celular e aí ela já não tem mais a mesma função. Então o ideal para uma boa rotina, para uma rotina adequada de sono, é pelo menos 2 horas antes de dormir você já desligar a tela. O ideal, o mundo perfeito, é 2 horas antes de dormir você já desligar as telas, já deixar a luz ali, né, mais uma meia luz, vai diminuindo, e aí você pode fazer uso disso, quem gosta, né? Um chazinho, né, ali para ir relaxando, um bom bate-papo, né? Uma conversa. Quem gosta de escrever, né? Escrever também diário mesmo, sabe? Ajuda a gente a elaborar o que a gente viveu durante o dia, a repensar algumas coisas, a botar para fora. Quando eu coloco no papel, eu tiro da mente e coloco no papel, né? Isso me ajuda a olhar de fora aquela situação. E a leitura, né? Aí pega um bom livro, ali uma meia horinha de leitura, seu corpo já vai começar a relaxar, já vai começar a produzir melatonina sem tanta luz ali, sem estar sendo inundado de luz, e você vai ter muito mais facilidade para conseguir, então, pegar no sono. Uma outra coisa que pode influenciar também é a falta de vitamina D, porque a melatonina, para ela ser produzida, ela precisa como base de vitamina D. Então, 15 minutos de sol por dia é o suficiente para a gente conseguir a vitamina D que a gente precisa diariamente. Então, se durante o dia você tomar 15 minutos de sol e aproveita, né? Sei lá, horário de almoço, final de tarde, apesar que agora já tá escurecendo mais cedo, mas horário de almoço ou de manhãzinha, quem pode, 15 minutos de sol. Se você conseguir andar descalço, ficar descalço na terra, na grama, durante esses 15 minutos, então, melhor ainda, porque aí você já descarrega toda aquela energia acumulada, né? Toma aquele sol, aproveita esses 15 minutos ali para respirar, né? Para apreciar, se você conseguir caminhar, né? Olhar natureza, relaxar realmente, desligar, contemplar o belo, né? Olhar aqui. A gente não tem mais tempo para contemplar o belo, para olhar uma árvore, para olhar um pássaro cantando, uma flor desabrochando. A gente não tem mais tempo para isso. E aí, com isso, a gente vai estimulando demais a nossa mente. Ela não consegue parar depois mesmo a hora que é preciso, né? Então, se a gente conseguir esse intervalo de 15 minutos por dia para simplesmente respirar, colocar os pés no chão, tomar o sol, ingerir a vitamina D que nós precisamos, já vai ajudar muito o processo à noite de dormir. E aí, à noite, antes de dormir, você desliga a televisão, desliga o celular, toma ali um chazinho, lê um bom livro ali, uns 30 minutos. Eu não gosto de ler. Nem que seja gibi, né? Geralmente as pessoas não gostam de ler porque tem traumas lá da infância, aqueles livros que a gente precisava ler porque era obrigado na escola, né? E nem todos gostavam, nem todos foram estimulados o gosto pela leitura. Mas começa procurando. Às vezes você acha que não gosta porque você não descobriu um tipo de literatura que você gosta, né? Então, sei lá, romance, ou se você gosta de outros tipos de leitura, leituras técnicas que seja, mas comece ali, 10 páginas por dia. Mesmo que não estou gostando muito, mas vai.
ali todo dia, 10 páginas. 10 páginas você lê ali rapidinho, todo dia. Você vai ver que esse período vai ser muito mais produtivo, você vai aprender mais coisas, vai ajudar na sua qualidade de sono, você vai dormir de forma mais relaxada, mais tranquila. Então, são pequenas coisas. Então, olha só, 15 minutos de sol por dia, respirando tranquilamente, para descansar a sua mente. Não vou nem exigir de você 2 horas antes, tá? Do sono. 1 hora pelo menos, 1 hora antes de dormir, desliga as luzes, desliga a televisão, desliga o celular, toma uma boa xícara de chá, pega um livro, lê 10 páginas. Esses hábitos já vão fazer uma diferença enorme na sua vida. Mas não é só isso, né? Isso já vai ajudar muito, mas se o problema for só a questão de ritual, né? Se o seu problema for só isso, eu tô hiperestimulada porque eu tô ali com televisão, com celular até tarde da noite, tô ali na cama e tô ali, né? No celular, então eu tô hiperestimulada, então até eu conseguir reduzir esse ritmo para pegar no sono vai demorar muito. Então, se eu conseguir mudar aqui a minha rotina e ainda assim eu não consigo dormir, aí tem mais coisa, aí o buraco é mais embaixo. Não é só isso. Isso vai te ajudar um pouco, mas não vai resolver todo o problema. Por quê? Se mesmo com essa rotina educada você não consegue dormir, então isso mostra que você está num estado de alerta contínuo, num hiperestresse. Que é aquilo que eu falei, o nosso corpo foi projetado para à noite a gente descansar, a gente desligar, para a gente relaxar, para restaurar as nossas energias. Se eu não estou conseguindo relaxar, então eu estou em alerta constante. Por que é que eu preciso estar em alerta? Qual é o perigo? O que pode acontecer? O que o meu organismo está entendendo que pode acontecer de perigoso que eu não posso dormir, né? Então, e quando eu estou nesse estado de hiperestresse, de alerta contínuo, o que acontece? Ao invés de produzir a melatonina, de produzir aqueles, os hormônios ali que vão me produzir esse relaxamento, o meu organismo vai estar produzindo cortisol, adrenalina, noradrenalina, que ao contrário são hormônios para me deixar alerta. Né? Se eu estou em perigo, se eu entendo que existe, que eu não posso dormir, sabe assim, eu tô deitada, eu tô dormindo e aí de repente dispara o alarme, né? Acorda, o coração acelerado, parece que vai sair pela boca, né? Aquela coisa chega a ser dar um estado ruim e aí você já não consegue mais dormir. Porque naquele momento que você levou aquele susto, você entrou em estado de alerta. E aí o seu corpo entendeu, nossa, a gente está em perigo. Se eu estou em perigo, eu vou precisar correr ou lutar. Vou precisar fugir ou lutar. E se eu vou precisar fugir ou lutar, eu não posso estar relaxado. Eu tenho que estar em atividade, eu tenho que estar muito alerta, eu tenho que estar hipervigilante. E aí eu preciso produzir, então, mais cortisol, que vai produzir mais adrenalina, mais noradrenalina e por aí vai. Para quê? Meu coração vai bombear mais sangue, eu vou ter e o fluxo sanguíneo vai se concentrar mais nos braços e nas pernas, porque se eu vou ter que lutar ou fugir, então é onde eu vou precisar de uma maior concentração do fluxo sanguíneo, né? Para poder ter mais força, adrenalina, mais açúcar no sangue para me dar mais energia para poder então enfrentar esse perigo. E aí, com todos esses hormônios, eu vou estar completamente alerta. Eu não vou conseguir dormir, né? Então aí a gente precisa investigar qual é o motivo disso, o que está passando. E aí, aqui entra a diferença para quem tem a dificuldade de pegar no sono e quem consegue dormir, mas acorda no meio da noite. Então então a gente falou aqui do ritual, né? Todo esse ritual, conseguir dormir, beleza, tranquilo.
mas de repente eu acordo no meio da noite. Toda noite eu deito, eu durmo, eu não tenho dificuldade em pegar no sono, mas eu acordo no meio da noite e aí, ou às vezes eu até consigo voltar a dormir, mas daí eu fico, demoro, né, para dormir, fico ali, e aí essa interrupção de sono, eu não consigo chegar naquele sono profundo, então eu não consigo descansar o suficiente, eu não consigo, né, acordar tão bem dispostas quanto se eu tivesse dormido a noite inteira. O que que acontece? Então, se eu não consigo, se quando eu não consigo dormir, mesmo tendo o ritual adequado, é porque eu estou passando ali, eu estou em hiperestresse, eu estou passando por um conflito, eu estou com um conflito ativo, eu estou no meio, eu estou vivendo aquele conflito. E às vezes alguém pode me dizer, nossa, mas faz anos que que eu tenho essa dificuldade em pegar no sono. Pois é, então faz anos que você está lutando aí com um conflito que você não resolve, que não consegue elaborar, que não consegue finalizar esse conflito, que está aí, de repente você já nem sabe mais o que é, porque já faz tanto tempo que você já nem sabe mais. Então a gente precisa investigar lá quando começou, o que que foi que aconteceu, né, de perigoso ali e que você nunca conseguiu elaborar e que você está ainda nesse conflito ativo. Ele está ali na sua mente acontecendo, talvez seja algo que você viva todos os dias, sei lá, de repente, ai, meu trabalho, né, que eu não gosto, que eu não tô bem, que já faz muito tempo que eu não tô feliz ali, que eu queria sair, que eu passo muita dificuldade, que eu passo muita raiva, que eu me estresso o dia todo, né, e aí eu queria sair dali, mas não consigo, não consigo encontrar uma forma para sair, e aí eu fico naquele estresse vivendo ali todos os dias, todos os dias, todos os dias, naquele conflito, eu tô num conflito ativo, então eu tenho dificuldade para dormir. Agora, de repente, eu passei por um conflito e foi muito difícil, mas passou, já foi, já passou. Vamos até usar o exemplo do trabalho, né? Eu tinha um trabalho que era muito estressante e tal, e aí eu saí daquele trabalho, agora eu tô em outro trabalho, e agora eu até consigo pegar no sono. Antes, enquanto eu estava naquele trabalho, eu não conseguia pegar no sono, eu demorava muito. Agora não, agora eu consigo dormir, né? Depois que eu saí daquele trabalho, então isso passou, relaxou, eu consigo dormir, mas eu acordo no meio da noite. O que que isso quer dizer? O que que isso me mostra? Isso mostra que o conflito, a situação em si já passou, mas aqui dentro ela não foi resolvida, né? Aqui ela não foi resolvida, ela não foi elaborada. E aí é como se o meu organismo entendesse assim: precisamos ficar alerta porque isso pode acontecer de novo. E esse precisamos ficar alerta porque isso pode acontecer de novo, ele pode ser despertado por vários motivos, né? Ele pode ser despertado por algum sonho, né? Sabe os sonhos recorrentes? Ele pode ser despertado pelo meu próprio inconsciente, que ali à noite o nosso consciente dorme, né? Descansa, mas o inconsciente não, ele não desliga, ele continua ali trabalhando, ruminando, né? E aí de repente ele acontece. Pode ser que aquela situação de perigo aconteceu à noite e aí, por exemplo, é muito comum, muito frequente, quando eu atendo pacientes que têm insônia, desse modelo de acordar no meio da noite, a gente olhar para a história da pessoa e aí lá na infância a noite era um momento de perigo. Então, à noite, depois que a criança dormia, então ela deitava, dormia, de repente ela acordava com os pais brigando, né, com discussões, e aí o sistema dela, e isso durou muito tempo, e aí o sistema dela ficou em alerta, entendeu que a noite é perigoso, que eu posso dormir, mas depois eu preciso despertar e eu tenho que ficar vigilante, porque à noite o perigo vem. À noite pode ter acontecido algo, né? De repente um assalto que aconteceu à noite, uma notícia ruim que chegou à noite. Então, qualquer coisa que tenha acontecido à noite pode virar um gatilho, né? Um trilho do conflito. Pode vir depois, sempre que chega aquele horário, sempre que chega, né, à noite, meu organismo já desperta porque ele entendeu que à noite o perigo vem. Então eu preciso estar vigilante,
Eu preciso, e aí é todo aquele processo de cortisol, adrenalina, noradrenalina, açúcar no sangue, para eu poder ficar vigilante, alerta, desperta, para se o perigo vier, eu agora não vou ser mais pega de surpresa. Agora eu vou estar acordada quando o perigo chegar. Só que muitas vezes a gente não tem nem ideia disso, porque foi lá no passado. Conscientemente eu não lembro mais disso, não tô pensando naquilo, mas o meu inconsciente ele grava tudo o que acontece e com todas as circunstâncias, né? O nosso inconsciente, as nossas células, elas registram tudo que a gente vive desde o momento da nossa concepção com riquezas de detalhes. Então, por exemplo, dia que tá chovendo, eu não consigo dormir, dia que tá chovendo. E, né, eu acho que é medo de chuva e tal, e a gente vai ver, e às vezes lá na infância teve um temporal num dia e tal, e eu fiquei, né, com aquele medo, então agora toda vez que chove, o meu organismo lembra daquilo, e mesmo que eu conscientemente não lembre mais, e aí me coloca em estado de alerta. Ou aconteceu um fato que, por exemplo, a briga com os pais, a briga dos pais, geralmente era à noite. Então, o organismo, meu inconsciente entende que aquela situação ruim, perigosa, acontece à noite. Durante o dia fica tudo bem. Então, é só à noite que acontece. Então, é só à noite que é perigoso. De repente era só nos finais de semana, né? Eu consigo dormir tranquila a semana toda, final de semana eu não consigo. Então, durante meu pai viajava e aí final de semana ele estava em casa e era no final de semana que aconteciam as brigas. Então é no final de semana que eu tenho as insônias, porque aí é quando eu tenho que estar em estado de alerta. Entende? E às vezes você fala assim, não, mas aquilo era coisa de criança, hoje eu já entendo. Ok, você entende aqui, né? E aí tá a maior dificuldade nossa em resolver as nossas questões, porque muitas vezes a gente fala, não, acontecia isso, sim, mas hoje eu sei, hoje isso já está resolvido aqui. Ok, isso pode estar resolvido aqui na sua consciência, mas nas suas células ainda está o registro daquele perigo. Se aquilo não foi elaborado corretamente, nas suas células está um registro daquelas memórias ainda, mesmo que conscientemente você nem lembre, mesmo que conscientemente você acredite que já resolveu, mas lá nas suas células, é um conflito, não é um conflito psicológico, é um conflito biológico, é uma questão de sobrevivência. Então, para a sobrevivência da espécie, eu preciso estar alerta. E aí, essas memórias estão ali, me fazendo lembrar disso, me fazendo produzir mudanças bioquímicas no meu corpo para poder garantir que eu vou estar alerta quando o perigo chegar, tá? Existem algumas coisas que também podem nos dar indícios, né? Então, por exemplo, quando eu acordo no meio da noite, ou até mesmo quando eu não consigo dormir, existe algum outro sintoma associado? Por exemplo, refluxo, né? Então, eu não consigo dormir porque eu deito e me dá um refluxo e aí aquilo fica queimando e aí eu não consigo dormir. Então, o que foi que aconteceu que você não está conseguindo engolir? Que aquilo está parado, está queimando ali, que você não consegue, que não desce, né? Então, já indica qual o tipo de conflito. Enxaqueca, né? Dor de cabeça, né? Não consigo dormir porque eu tô com dor de cabeça, ansiedade, né? Então, assim, cada um desses sintomas, eles vão nos dando dica. Então, quando a gente fala, por exemplo, em ansiedade, a ansiedade é um medo, né? É um grande medo, um medo intenso e geralmente, né? Eu tenho uma série, tem 2 lives que eu fiz há um tempo atrás, tá aí no feed do Instagram e também no meu canal lá no YouTube,
falando sobre a ansiedade. Geralmente a gente pensa em ansiedade, pensa no futuro, né? É medo do futuro. Mas a ansiedade, sim, ela é um medo do futuro, mas ela está muito mais relacionada com o passado do que com o futuro, porque ela é um medo que aconteça no futuro algo que já aconteceu lá no passado. A gente tem medo do desconhecido, é normal, né? A gente ter esse medo daquilo que é novo, daquilo que é desconhecido. Só que geralmente esse medo a gente consegue superar. A maioria das vezes, a menos que você tenha algum trauma do tipo assim, aí eu fui, era desconhecido, eu tava com medo, eu fui mesmo, mas aí aconteceu algo muito ruim. E aí isso gerou um trauma. Exceto nesse caso, a gente consegue dominar esse medo e sabe quando a gente fala vai com medo mesmo, né? A gente consegue ir. Mas o medo que paralisa a gente é o medo que conhecido. É aquilo que de alguma forma a gente já viveu lá atrás, que foi muito ruim, que eu já sei que é perigoso, e aí sim, então esse medo me paralisa. E esse me paralisa não é consciente, não é uma forma assim que eu penso, nossa, já aconteceu isso, então agora eu não vou fazer mais isso. Às vezes até mas às vezes nem é consciente, mas lá no meu inconsciente tá tudo registrado, tá tudo armazenado, e aí o meu inconsciente, inclusive, ele vai atrair situações, ele vai atrair coisas ali para poder evitar aquela situação, para evitar que eu passe novamente por aquela situação de perigo, de medo, de ruim, né, de coisa ruim que eu enfrentei. Ele vai tentar evitar a todo custo, ele vai tentar me proteger. Então é esse o medo que paralisa. Então a ansiedade, ela é um grande medo de que eu reviva no futuro algo que já aconteceu lá no passado. E aí, às vezes eu fico ansiosa à noite, tá? Não consigo dormir por conta disso. Então a gente precisa olhar, cadê, né? Que medo é esse? O que aconteceu? O pensamento acelerado. Sabe quando você deita e aí vem aquele monte? Esse aqui eu acho que é um dos mais frequentes também, né? Ou você deita e não consegue dormir porque fica pensando, ou você dorme e aí no meio da noite você acorda pensando. E é interessante que esse acorda pensando, literalmente é um acorda pensando, né? Essa noite mesmo, dormi, eu tive uma reunião ontem e né, acho que até tem alguma das meninas aqui do Mães do Ingá, né, que é um grupo de mães empreendedoras que eu participo aqui da minha cidade. E a gente teve uma reunião ontem. Oi, Aline, bom dia, bem-vinda. E a gente teve uma reunião ontem, né, para falar de alguns projetos, de algumas coisas novas que vão acontecer por lá e tal, e que eu me voluntariei, inclusive, a participar, a ajudar, e a gente teve a reunião para isso. E foi à noite, né? Então eu cheguei em casa da reunião e aí eu não tive muito aquele tempo, né? Eu não fiz muito o ritual. Eu cheguei, já estava cansada, tal, então já logo fui dormir. E assim, não era uma questão de perigo, mas era uma questão assim de muitas ideias, né, que foram vindo, fervilhando e tal, né, ali pensando muitas coisas que é possível criar e tá. E fui dormir assim, dormi. Acordei no meio da noite e eu acordei já pensando. Então, quando eu falo acordo, né, pensando, literalmente foi isso. Eu acordei e aí, assim, quando eu acordei, eu me dei conta que eu já estava pensando, é como se o meu inconsciente já estava trabalhando, já estava pensando naquilo, e aí de repente o consciente acorda e só pega o bonde andando, sabe? Quando você entra, você chega assim num lugar, tem pessoas conversando e você chega no meio da conversa, então é mais ou menos isso, né? O nosso inconsciente está ali pensando, e o consciente acorda e entra ali no meio. Sônia, bom dia, bem-vinda. E aí, assim, eu me dei conta de que não foi assim, de que eu acordei e comecei a pensar, acho que a gente podia fazer isso, se a gente fizesse aquilo. Não, eu acordei no meio do pensamento, sabe? E era uma coisa boa, né? Não era um problema.
Mas, se for problema, isso vai ser pior ainda. Porque quando não é um problema, é mais fácil de eu pensar, não, amanhã eu penso sobre isso, e depois né, a gente... eu vou dormir de novo, amanhã eu penso, descansada, eu tenho condições de pensar melhor sobre isso, né? Mas quando é um problema, aí é pior ainda, porque quando é um problema, essa descarga dos hormônios do estresse, ela é muito maior, ela é muito mais intensa, né? E muitas vezes esse pensamento acelerado, né, que eu começo a pensar mil e uma coisa, isso pode vir de traumas, de situações em que você era julgado e talvez assim, até lá desde a infância, talvez não, 99% das vezes as coisas, tudo começa lá na infância, desde a nossa gestação até os 7 anos, é o principal momento da nossa vida em que a gente está aprendendo a dar o significado para as coisas, a se conectar com o mundo, a entender o mundo e a se entender diante do mundo, né? Então, assim, 99% dos traumas, das coisas, tudo começa nesse período. E quando você se sentiu nessa idade, né, julgado por não dar conta, ou passou por uma situação em que você não sabia o que fazer e que isso foi difícil, então você muitas vezes aprendeu o seu sistema, né, o seu organismo aí criou um sistema de sobrevivência que eu preciso dar conta de tudo, né? Eu preciso estar atento a tudo, eu preciso pensar em todas as hipóteses que pode acontecer, eu preciso pensar nas formas que eu posso ajudar as pessoas, eu preciso tá ali atento. Então, se eu preciso dar conta de tudo, eu não posso dormir, eu tenho que... É como se o nosso inconsciente entendesse assim, que se eu ficar mais tempo acordada, eu vou ter mais tempo para pensar em soluções para essas situações. Só que a gente sabe que isso é irracional, né? É um programa biológico de sobrevivência, mas ele é arcaico, ele é irracional e não vai ajudar a gente a encontrar solução nenhuma, porque quanto mais tempo eu ficar acordada, mais o meu organismo vai estar cansado e mais eu vou ter dificuldade, inclusive, de raciocinar direito, de pensar direito, porque eu vou estar mais lenta, eu vou estar cansada, tanto física como mentalmente. Então, é muito mais fácil, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de, às vezes, você tá ali fazendo alguma coisa, né, cansado e tal, e aquilo não vai, o negócio não rende, dá errado, e aí você fala, não, chega, eu tô cansada, eu vou, né, deixar isso aqui por hoje, amanhã eu peco. E aí você ficou ali, ó, mais de hora ali e não conseguiu sair daquele lugar. Você vai, deita, descansa, no outro dia você pega, em 15 minutos você resolve, você fala, nossa, como que eu não vi isso ontem, né? Mas por quê? Você já estava cansada, você não estava conseguindo realmente produzir, né? Então, a gente é muito mais, às vezes a gente pensa, se a gente trabalhar se a gente trabalhar direto, né, durante muito mais tempo, a gente vai ser mais produtiva, e não é. Né? Se a gente fizer pequenas pausas, se a gente descansar, se a gente for mudando. Bom dia, mais uma Sônia entrando, bem-vinda. Então, assim, quanto mais a gente for né, tendo essas pausas pro nosso cérebro ter mesmo esse tempo de descanso, de pensar em outra coisa. Então depois a gente consegue muitas vezes um resultado muito melhor, a gente consegue ser mais produtiva, a gente consegue né, respirar durante esse tempo e aí volta com novas ideias, com mais energia, né? Então a produtividade não é consequência de horas a fio trabalhando, ela é consequência de energia bem direcionada, bem planejada, né? Então, se eu descanso, né, o negócio não está rendendo, eu vou, descanso, depois, em muito menos tempo, eu consigo fazer aquilo que eu não estava conseguindo, né? Consigo produzir muito mais. Então,
isso pode, né, esse monte de pensamento pode ser por conta disso, porque eu acho que eu preciso dar conta de tudo, porque eu fui muito criticada, porque eu fui julgada, porque, né, diziam que eu não sabia fazer as coisas direito, então agora eu preciso ficar pensando, eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso... E muitas vezes eu acreditei que assim, eu sou mais lerdinha, eu tenho mais dificuldade, tem gente que tem assim ideias muito fácil, eu não. E aí quando eu acredito nisso, então eu tenho que ficar mais tempo ali pensando. Só que aí eu gasto mais energia e uma coisa vai gerando a outra, né? Aí eu vou acreditando nisso e isso vai alimentando ainda mais essa dificuldade. E aí passa a ser física mesmo, né? Fisiológica, esse cansaço. E aí aquilo vai reafirmando a minha crença e vai virando aquele ciclo vicioso enquanto eu não olho para isso, eu não descubro essa causa e eu não ressignifico isso. E por último, porém não menos importante, não menos frequente, o sono leve, né? O sono leve ou eu dormir e acordar cansada. O que que acontece? É a mesmo sentido dessa questão do pensamento acelerado, de que eu preciso ficar ali pensando, procurando solução, procurando as melhores alternativas, olhando todas as hipóteses, tudo que pode dar errado ou tudo que eu posso fazer de certo, só que não a nível consciente, ele fica ali no nível inconsciente e que fica ativo durante o sono. Então eu até durmo, meu consciente desliga, mas o meu inconsciente está tão ali preocupado com aquilo, está tão buscando a solução daquilo, que aquele sono é leve. E ele é leve também por reativação de memórias de medo. Então, aqueles casos que eu falei também de medos, de situações que aconteceram à noite que foi perigoso. Então, assim, eu até durmo, mas sabe quando a gente tem filho, né? Eu sei que aqui as minhas seguidoras, a maioria são mães, e é incrível como muda, né, o nosso sono quando a gente tem filho. Você pode dormir feito uma pedra a vida inteira. Quando você tem filho, o filho respirou lá no quarto, você acorda aqui. Você já conscientemente, você se programa para ter esse sono leve, para se acontecer, e principalmente se você ficar preocupado. Se você relaxa, você fala, não, tá ali, tá bem, tá aqui do lado, qualquer coisa, né, que se ela chorar eu vou ouvir, tá tudo certo. Né? Mas se eu fico preocupada, então eu posso até conseguir dormir porque o meu corpo está cansado e aí eu consigo dormir, mas é esse sono leve, que eu tô ali em alerta, né? Que qualquer coisinha eu acordo, eu durmo, sabe quando a gente fala eu durmo com um olho só, né? É mais ou menos assim. E aí esse sono ele não é reparador, porque pra gente conseguir realmente restaurar, né, acordar assim bem, acordar disposta, recuperada, né, com as energias recuperadas, a gente tem que entrar naquela fase do sono profundo. E se eu tenho esse sono muito leve, eu não consigo entrar nesse sono profundo, então eu não consigo. E é como se eu tivesse ali de guarda a noite inteira. Literalmente isso, é como se eu tivesse de guarda a noite inteira, então mesmo que eu dou aquelas cochiladas, mesmo que eu durmo, não é o suficiente para descansar, para relaxar, para recuperar as energias. Eu continuo gastando muita energia para me manter alerta, mesmo que o consciente esteja ali dormindo, mas o inconsciente está gastando muita energia para não dormir profundamente o suficiente para poder estar alerta, tá? E aí, essas reativações de medo, como eu disse, pode acontecer os sonhos recorrentes, que às vezes você pode até acordar ou não. E aí, o que você pode olhar como pista, né? Como que eu posso encontrar a causa disso? Da onde vem, por que é que eu tenho que ficar alerta? Muitas vezes a gente até já sabe, né? Quando eu falo, por que você tem que ficar alerta? Qual é o perigo que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você tem vivido? Ou qual o perigo que você viveu à noite e agora você, mesmo que você durma, no meio da noite você precisa acordar para estar alerta, vigilante, para se aquilo acontecer de novo, não te pegar de surpresa. Às vezes você já sabe.
Mas às vezes você não sabe, né? E aí você pode avaliar, por exemplo, é constante? É todo dia, sem exceção? Ou tem um período que piora, né? Igual eu dei aquele exemplo do final de semana, no final de semana piora, é no início do mês. Às vezes você nem se deu conta, às vezes você nunca parou para pensar, parou para prestar atenção. Você fala, é com muita frequência, mas você nunca observou qual é essa frequência. Então comece a observar qual é essa frequência. É todo dia? É uma vez por semana? Tem um dia específico? Tem um período do mês específico? Ou é quando acontece alguma coisa, né? De repente, é quando eu vou... Por exemplo, eu falei da questão né, da criança que o final de semana os pais estão em casa, mas às vezes isso reativa. O que reativa isso hoje? Então, de repente, é o trabalho, né? Durante a semana eu não consigo dormir, às vezes é o contrário. Durante a semana eu não consigo dormir. Final de semana eu durmo feito uma pedra, mas durante a semana não. Então, de repente, assim, o que está acontecendo no trabalho? O que acontece diferente no meio da semana? Então, é o trabalho que está me estressando? Ou, de repente, ao contrário, né? A situação pode ser o contrário, né? O pai viajava durante a semana, final de semana tinha briga, mas pode ser o contrário. O pai viajava durante a semana, então minha mãe ficava com muito medo porque a gente ficava sozinha em casa. Final de semana meu pai estava em casa e a gente se sentia mais seguro, né? Então são N variáveis, cada pessoa tenha o seu, né? Então comece a avaliar isso, qual é a periodicidade, né? O que acontece, comece a anotar, sabe? Quando eu falei ali do escrever, comece a escrever, olha, hoje, essa noite eu não consegui dormir, e aí se você escreveu, olha, hoje o dia foi assim, 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 e aí, olha, ontem eu não consegui dormir. Então você vai começar a ter essas pistas, os trilhos do conflito, né, que a gente chama. Você vai começar a perceber, é sempre que isso acontece, é sempre nos dias tais. E aí fica mais fácil para você começar a identificar aonde é que está a causa real, tá? E lembrando que essa causa, ela é um evento despertante, porque aí você pode pensar, uma forma também, algo para você começar a procurar, quando começou isso? Você sempre teve insônia? Ou não? Não, antes eu dormia, mas depois de tal coisa, depois que aconteceu tal coisa, ou depois de tal idade. E aí, o que aconteceu naquela época, né? Então, quando começou? O que aconteceu naquela época? Né, como é que estava a sua vida? O que aconteceu ali naquela época em que isso aconteceu, né? E aí você já vai começar a ter ali um trilho, né? Foi quando isso começou. E aí a gente vai, né, com base naquilo, em quando começou, aí a gente tem como descobrir. Aí você pode falar, mas eu não consigo sozinha. E realmente sozinha é muito difícil. Porque quando começou, é o que a gente chama de evento despertante. Foi o momento que seu corpo, que seu físico despertou, transbordou aquela situação, aquela sensação, aquela percepção, e aí aquele sentimento, né? E aí ele começou é como se tivesse um copo embaixo de uma torneira pingando. Cada coisa que acontece é uma gotinha que vai pingando, vai pingando, vai pingando. Vai chegar um momento em que uma gotinha vai transbordar. E aí esse momento que transborda é o momento em que vem os sintomas físicos, seja eles quais forem, inclusive a insônia. Então aquele momento que transbordou, aquele evento que foi a gotinha que transbordou e aí eu comecei a ter a insônia. Antes eu não tinha, a partir dali eu tenho. Até, né, no início alguém falou, a gente precisa não ter problema, porque com a idade a gente leva os problemas para a cama, né? Então é justamente por isso, porque o copo não estava cheio ainda, né? Então, assim, e não é só com a idade, porque tem crianças que muitas vezes têm dificuldade para dormir, tem crianças que acordam à noite, que às vezes dormem e depois acordam à noite e não conseguem dormir, né? Então isso acontece inclusive com crianças também.
Porque vai depender do tamanho do trauma, do tamanho dessas gotinhas. Se forem gotinhas, elas vão pequenininhas, né? Eventos pequenos, ele vai demorar mais para esse copo encher. Mas às vezes a coisa vem de balde, né? Às vezes não vem de gotinha, às vezes vem de balde. E aí depois que encheu, cada gotinha é suficiente para transbordar, para continuar transbordando. Por isso que começa numa determinada fase e depois não para mais. Né? Porque cada gotinha vai continuar transbordando. Então a gente precisa, aquele evento ali, que aquela última gotinha foi o evento despertante, mas não começou ali, começou lá com a primeira gotinha. E quando a gente descobre qual é essa primeira gotinha, então a gente pode esvaziar esse copo, esvaziar e aí resolver o sintoma. E aí, essa primeira gotinha geralmente aconteceu lá na infância, lá na gestação. A psicologia periprenatal fala que que a nossa vida é uma repetição do que acontece durante os 9 meses da nossa gestação. Porque ali, né, um período intenso, não existe nenhum outro período na nossa vida que a gente se desenvolva com tamanha velocidade quanto aqueles 9 meses dentro do útero. E tudo que a gente vive ali, a gente vai sentindo, a gente vai percebendo, a gente vai, e ainda, né, muito imaturo, às vezes a gente percebe a situação de uma forma incorreta e incompleta. Não só aquilo que a gente vive lá dentro, mas tudo que a nossa mãe vive e a gente sente, a gente percebe tudo aquilo. Então, a forma como a gente percebe tudo isso vão ali gerando essas primeiras gotinhas, os nossos primeiros traumas. E aí o parto, né, já é um trauma também, porque, né, dependendo de como foi, vai ser maior ou menor, mas é um momento em que a gente sai daquele ambiente que a gente está ali protegido, seguro, com tudo que a gente precisa, alimentado, né, na temperatura ideal, com aquela proteção, se sentindo ali protegido, né, bem nutrido, tudo que a gente precisa a gente tem ali. E aí de repente a gente é arrancado, nem respirar a gente precisa, né, lá dentro. Aí de repente a gente sai de lá. E aí, assim, quem nasce de cesárea, por exemplo, já nasce perdendo, porque quem nasce de parto normal já estava preparado, já sabia que era aquela hora, né? Isso não isenta, né, do trauma, porque vai ser retirado da mãe, vai começar a respirar, vai se deparar com um lugar assim aberto que não tem aquelas paredes ali limitando, me sentir. Então, né, dizem que o medo de que a criança chora porque ela tem o medo de cair e o respirar também, né, pela primeira vez, dói os pulmões e aí, então, por isso que a criança chora quando nasce, que o bebê chora quando nasce. E então, de qualquer forma, vai ter ali um impacto, né? Mas, por exemplo, uma criança que estava ali, que não estava nem preparada para nascer e de repente, literalmente é arrancada lá de dentro, então aí já, né, é um trauma um pouco maior. Se houve um parto aí de risco, se uma criança tirada a fórceps, se foi um parto de emergência, precisou ir para a UTI, não pode ficar ali com o calor da mãe, né? Então tudo isso vai agravando ainda mais esse primeiro trauma. Então só aí, gente, é trauma para uma vida inteira. Eu tô nesse processo de autoconhecimento já há muito tempo e ainda vira e mexe buscando a causa de alguma coisa, né? Buscando conhecer alguma coisa, eu ainda me deparo com traumas do parto. E olha que eu já ressignifiquei muitos, mas vira e mexe ainda aparece mais um ali, né? Então, um único evento, ele pode gerar vários tipos de traumas, né? E inclusive a insônia. De repente, se você, por exemplo, se foi um parto ali inesperado, de risco, que você foi separado da sua mãe, né? Numa situação mais intensa, e foi à noite esse parto. Pronto, ficou registrado que à noite é perigoso. Já pode ter começado ali. Só que ali você não começou a insônia ainda, porque aquilo foi uma gotinha, né? Mas aí, ao longo da sua vida, depois que a gente nasce, ali os 7 primeiros anos principalmente, tudo que vai acontecer ali, ele pode amenizar os traumas que a gente sofreu dentro do útero, no parto, ou ele pode reforçar.
né? De repente, eu nasci à noite num parto ali de risco, tive que ficar na incubadora, então ali já gerou esse trauma com a noite. Aí depois eu fui crescendo e à noite meus pais brigavam, tinha muita gritaria dentro de casa, já era um ambiente estressante e aquilo foi sendo reforçado, né? Então foi mais gotinha, mais gotinha. Aí de repente depois eu caso e aí eu discuto muito com meu marido. E aí as discussões são sempre à noite. E aí cada vez que eu discuto com meu marido eu não consigo dormir. Porque eu reativo aquela memória lá de quando os meus pais brigavam. Mesmo que eu nem esteja pensando mais naquilo. Mas o meu corpo tem tudo registrado. Cada uma das minhas células tem tudo isso registrado. E reativa esse programa biológico de sobrevivência. Eu preciso ficar alerta, eu preciso ficar acordada para, se o perigo chegar, eu não ser pega de surpresa, tá? Então a insônia, na verdade, ela é o nosso organismo tentando nos proteger, por incrível que pareça, né? Ela é uma proteção. Tudo que acontece, na verdade, assim, todas as doenças, todos os sintomas físicos, eles não são do mal, né? Não é com uma má intenção. Tudo isso faz parte desse programa biológico de sobrevivência, faz parte do nosso corpo, das nossas memórias biológicas e do nosso inconsciente, faz parte de todo esse processo para nos proteger de algo que em algum momento a gente sofreu e foi perigoso. Então, para evitar que a gente sofra isso de novo, a gente precisa ficar alerta. Tá? Então, assim, a insônia diferente, né? Só para concluir e fechar o assunto, a insônia é diferente de uma doença específica que tem uma causa específica. Então, por exemplo, eu falo de problemas de pele, alergias de contato. Então, são conflitos em que eu perdi um contato que eu não queria ter perdido, ou eu tive um contato que eu não gostaria de ter tido, né? Então é bem específico, tem a ver com isso, com contato que eu tive e não queria ter, ou eu ou eu perdi e queria continuar tendo, né? Quando a gente fala de insônia, não existe um tipo de conflito, assim, ele na verdade, a insônia, ela é um sintoma, ela é um trilho de que existe um conflito. E aí, só recapitulando tudo para encerrar, se esse conflito, se eu ainda estou vivendo esse conflito, se eu estou no meio dele, se o conflito está ativo, eu vou ter dificuldade para pegar no sono. Eu deito e eu fico ruminando aquilo e eu não consigo pegar no sono. Eu tenho que ficar alerta, eu não posso dormir, eu tenho que ficar vigilante porque eu estou em perigo. Se eu durmo, mas eu acordo no meio da noite e não consigo mais dormir ou demoro para dormir, esse conflito ele já passou, é algo que não está acontecendo, mas que eu não elaborei, que eu não resolvi, que ficou um trauma mal elaborado dentro de mim, então meu organismo continua precisando acordar, ficar em alerta, vigilante para não ser pego de surpresa outra vez. Se o meu sono é leve, eu deito e não consigo dormir, acordo cansada, também estou aí nesse estado de vigilância perpétua aí, não posso cochilar, não posso dormir, tenho que dormir com o olho só para poder tá alerta quando o perigo chegar, tá? Então aí, como é que eu faço então para descobrir isso, Sônia? Para poder dormir de vez? Com essas dicas que eu dei, tentando identificar quais foram esses conflitos, quando você identificar esses conflitos e conseguir, se você conseguir elaborar isso aí sozinho, então já é uma chance. Lembrando também daquilo que eu falei lá do início da rotina, né? Adequada, de ter um ritual de sono, de desligar as telas, de tomar 15 minutos de sol para poder ter a vitamina D suficiente para seu corpo produzir melatonina, né? Então, cuidar de tudo isso, elaborar esses traumas, ressignificar esses traumas, e aí então você vai poder relaxar. Consigo fazer isso sozinha? Se forem traumas mais leves, consegue.
A hora que você conseguir identificar o que é isso, muitas vezes só o tomar consciência, você mesma já consegue conversar consigo mesmo e falar, não, tá tudo bem, isso já passou, isso foi naquele tempo, né? Não tá acontecendo mais, agora eu posso dormir, eu posso relaxar, isso não vai mais acontecer. Até mesmo, por exemplo, em questão, né, era as brigas dos meus pais lá quando eu era criança. Ok, hoje eu já não sou mais criança, né? Aquilo já passou, hoje eu já sei me defender, hoje eu já sei me proteger e tá tudo certo, eu não preciso mais ficar vigilante, alerta aí o tempo todo. Então, só essa negociação com o seu próprio inconsciente muitas vezes é suficiente, se for um trauma mais leve. Mas tem muita coisa que fica lá escondida, que o nosso inconsciente, inclusive, esconde da gente mesma, por medo da gente olhar aquilo, por medo da gente reviver aquilo, de sofrer novamente. Então, para nos proteger de sofrer novamente, às vezes o inconsciente esconde da gente mesma. E nem sempre a gente consegue sozinha identificar. Ou mesmo quando consegue identificar, às vezes não consegue ressignificar. E aí, então, o caminho é uma sessão de terapia, né? Uma ou mais, enfim, cada caso é um caso, vai depender da causa. Geralmente, em uma sessão, a gente vai dentro do método MPC, né, o método que eu trabalho. Então, em uma sessão, a gente vai conseguir diagnosticar esses conflitos, né, onde que tudo começou. Mas dependendo do que né, como é que foi, às vezes a gente vai precisar de mais tempo aí para elaborar tudo isso, né? Então, não tem como a gente prever, né? Dizer, é uma, é duas, é 10, enfim. Cada caso é um caso e tem que ser analisado individualmente. Mas é possível, né? Existe luz no fim do túnel, existe sim a possibilidade de ter uma vida mais leve, de olhar, e aí quando a gente dissolve tudo isso, não é só o sono que melhora, né? Tudo melhora, inclusive a nossa saúde física, porque, por exemplo, quando eu falei, né, de observar se tem algum sintoma associado. Então, muitas vezes, a insônia é o estado de alerta, mas já aquilo que está associado, ele já me mostra uma pista ali de qual é o conflito que eu vivi ou que eu estou vivendo. Né? E aí aquele conflito ele não vai causar só insônia. A insônia eu vou ter que ficar alerta, mas geralmente ele vai afetar outros órgãos também, dependendo da percepção, dependendo da minha, né, do meu sentimento em relação àquela situação, ele vai fragilizar outros órgãos. Então, quando eu descubro isso e ressignifico, eu tenho inclusive mais saúde física, né? Tudo melhora, né? A vida pode ser mais leve, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Não sei se vocês têm alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, quiser, né, dizer aí, fiquem à vontade. A gente tem um tempinho ainda para isso. Deixa eu ver aqui. Já deu o nosso horário, mas já deu 1 hora. O Instagram ainda não derrubou, então a gente tem aí um tempinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Se quiserem depois conversar, né, comigo ali no direct ou pelo WhatsApp, no link da bio lá do Instagram, tem o meu WhatsApp, vocês podem conversar direto ali comigo, se tiver, né, uma dúvida, quiser conversar a respeito especificamente do seu caso, quiser agendar um atendimento, quiser saber como é que funciona a terapia, né? Eu atendo presencial, atendo online e agora, inclusive, atendo para quem é aqui de Maringá em domicílio também, né? Então, me coloco aí à disposição. Espero que tenha agregado, espero que isso traga para você uma nova forma de olhar para tudo isso né, porque tem tanta gente que fica aí escravo de remédios, né? E uma coisa que até eu esqueci de falar, que é importante nesse ritual aí do sono, enquanto você está buscando essa causa, você pode usar de algumas coisas para te ajudar. Então, por exemplo, óleo essencial de lavanda, né? Né, uma gotinha que você pinga, inspira ali, né, inala aquela gotinha ali, né, umas 3, 4 vezes, respirando profundamente, vai te ajudar. A lavanda é calmante, né? Existem florais que podem te ajudar, né? De repente uma acupuntura para ajudar também ali eliminar alguns pontos de tensão.
Então, existem algumas coisas que você pode ir fazendo externamente, chás, né? Chá de camomila, chá de erva cidreira, né? Enfim, tem chás específicos aí para já um composto, uns mistos aí para ajudar nessa questão da insônia, né? Então, tem algumas coisas que você pode ir fazendo, incluindo aí no seu ritual, que podem ajudar. Só que, a Cleide diz que estou contando os dias para minha sessão. Logo, logo vamos poder resolver isso, né? A Aline está perguntando, você sabe se pessoas hipertensas podem fazer uso de óleo de lavanda? Sim, o óleo de lavanda é ótimo, inclusive, para isso, Aline, porque ela tem o poder calmante de diminuir. Só que no Brasil existem mais de um tipo de lavanda, tá? E tem um tipo de lavanda que ao invés de relaxar, ela é estimulante, tá? Então precisa cuidar. Então, assim, essa aqui da doTERRA, essa eu sei que ela é realmente, né, para acalmar, e aí inclusive diminui pode até ajudar na questão da hipertensão. Então, tem algumas outras coisas, por exemplo, os florais podem ajudar bastante, e aí a Juliana da Aromas de Jardim, ela faz florais personalizados, né, para pessoa. Ela tem também um floral específico para sono, que podem ajudar. Só que, qual é o cuidado com tudo isso? Essas coisas, elas vão te ajudar, elas podem ser úteis. E você pode gostar, por exemplo, o óleo de lavanda, ele é uma delícia. Então, eu gosto, ele faz parte do meu ritual de sono, né? Eu adoro o cheiro, então é uma coisa que me dá prazer, que eu vou dormir muito melhor, né? Então, só que eu não posso ficar dependente disso. E mesmo que seja algo natural, se eu só consigo dormir com isso, tem algo errado, né? Então eu não posso ficar. Meu corpo foi projetado, gente, para dormir, para descansar. O nosso corpo foi projetado para funcionar redondinho. Então, se não está funcionando, não fique dependente de remédio. Vamos procurar a causa. Né? Então, às vezes eu até não falo muito dessas questões que podem ajudar, porque isso é algo assim, de repente, para você conseguir, para ir te ajudando durante um período até você encontrar a causa. Ou, né, como eu tô falando, um olhinho gostoso, tá? Aquele cheirinho gostoso na cama. De repente tem a doTERRA agora lançou um spray, né, uma água de lençóis que você joga ali na cama, né, no travesseiro antes de dormir. Então, aquele cheirinho gostoso, né? Cria aquele ambiente mais aconchegante. Então, assim, são coisas que você pode usar, né, perfeitamente, que podem te ajudar, mas você não pode ser dependente disso, né? Se você só consegue dormir com isso, seja com chá, seja com óleo, seja com o que for, tem algo errado, né? Isso é só para te ajudar, para deixar isso ainda mais prazeroso. Mas você precisa procurar a causa, né? Porque existe uma causa. Né? Não é à toa, como eu disse, nós fomos programados, planejados para funcionar redondinho, para durante o dia a gente ficar acordado, disposto, ter energia o suficiente para tudo que a gente precisar fazer, e à noite a gente relaxar, a gente dormir, a gente restaurar não só o corpo físico, mas a mente, relaxar, descansar, para poder no outro dia estar disposto, estar energizado, para poder, né, durante o dia estar ali novamente. Então a gente foi planejado, foi feito dessa forma, perfeitinho. Se isso não está funcionando, a gente precisa encontrar onde foi, qual botãozinho que estragou. Né? E aonde é que está? E isso está lá no emocional, né? 98%, de acordo com a epigenética, de todos os nossos sintomas físicos tem origem em traumas emocionais. Mesmo que você fale, não, eu não passei por traumas, minha infância foi super tranquila, minha vida é super de boa. Se fosse super de boa, você estava conseguindo dormir, né, meu bem? Então, tem, mesmo que você não lembre, mesmo que você não saiba, o próprio parto, como eu falei, né, já é um trauma. Então, alguém falar que não tem trauma tá mentindo, porque só o parto já é um trauma. Menor ou maior, mas
né? E aí a gente olhar para isso é o que vai te trazer então a solução definitiva, né? Não adianta eu ficar ali na dependência de chazinho, né? Mesmo coisa natural, e pior ainda dos remédios químicos, né? Pior ainda aí dos fármacos, que quanta gente não consegue dormir sem remédio, e aí o organismo vai acostumando e você vai precisando de doses cada vez mais altas, vai aí se intoxicando de veneno, né? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, só isso, né? Mas é veneno numa escala menor, só isso. E se você vai colocando isso a vida inteira aí para dentro, como é que você, né? Como é que fica o seu corpo? Então não fiquem, né? Não fiquem. Existe possibilidade, existe outras formas, existe como se livrar disso de uma vez por toda e tornar a vida mais leve, né? Então é só a gente buscar ajuda, buscar autoconhecimento, e aí isso é possível. Tá bom, gente? Muito obrigada a todo mundo que participou. Mais uma vez me coloco à disposição, me chame aí se precisar, quiser conversar, tirar dúvida, agendar seu atendimento, tá bom? E até a próxima, a nossa próxima live a gente já tem, eu vou colocar depois lá para vocês a data, porque eu já defini a data, mas eu não lembro, não deixei anotado aqui agora, mas depois eu já vou postar lá qual é a nossa próxima live, tá bom? Muito obrigado. Sexta-feira tem caixinha de perguntas lá para sintomas. Coloquem lá o que vocês querem saber para que eu possa aí gravar os vídeos, colocar os posts para vocês. E se for um assunto mais intenso, muito pedido, a gente faz live sobre isso, tá bom? Beijo e até a próxima!